Limpe sua mente antes de usar. Você já tentou usar a lei da atração e, mesmo acreditando que estava fazendo tudo certo, simplesmente nada acontecia? Já repetiu afirmações, visualizou sonhos, fez painéis de visão, mentalizou cheques com grandes valores e, mesmo assim, o dinheiro não veio, o amor não chegou, a vida não mudou? Talvez você esteja pulando uma etapa fundamental, uma etapa que quase ninguém fala: limpar a mente antes de tentar manifestar qualquer coisa. Sim, antes de plantar, é preciso limpar o solo. Antes de colocar gasolina, é preciso esvaziar a sujeira do tanque. E antes de ativar o poder ilimitado da sua mente subconsciente, você precisa remover o lixo acumulado por anos, os bloqueios, os traumas, as crenças e principalmente os 6 fantasmas do medo. Esses fantasmas não aparecem com lençóis brancos ou correntes. Eles aparecem como ansiedade, dúvida, procrastinação, críticas constantes, baixa autoestima, sabotagem. Eles paralisam seu progresso, roubam sua energia e te fazem achar que o problema está na técnica. Mas não está. O problema está na sua mente, uma mente ocupada demais com medo para que a fé possa operar. Napoleon Hill, autor do clássico Pense e Enriqueça, revelou isso de forma brilhante. Existem 6 medos básicos que aprisionam a mente humana. E enquanto você não os expulsar da sua vida, tudo o que tentar criar será contaminado. Por isso, não adianta usar a lei da atração com uma mente suja. É como tentar voar com correntes nos pés. Neste vídeo, você vai aprender a reconhecer, enfrentar e eliminar esses 6 fantasmas. Vai entender por que eles surgem, como atuam e de que forma silenciosa eles têm te impedido de viver a vida extraordinária que você nasceu para viver. E não apenas isso. Vamos juntos reprogramar sua vibração, reconstruir sua fé e ativar a verdadeira força que atrai tudo aquilo que você deseja. Mas antes, quero te pedir algo. Se inscreva neste canal agora mesmo, porque aqui nós vamos fundo. Vamos onde outros têm medo de ir. Vamos expor crenças, rasgar véus, curar feridas e acender luz em lugares escuros da sua alma. Se inscreva porque esse é o canal que vai te ensinar a pensar de forma diferente. Curta este vídeo, compartilhe e comente no meio da jornada qual desses fantasmas mais aparece na sua vida. E agora, vamos abrir as cortinas, porque chegou a hora de encarar a escuridão e vencer. O fantasma da pobreza. O primeiro e mais destrutivo dos fantasmas é o medo da pobreza. Ele não apenas paralisa sua vida financeira, ele destrói sua dignidade, corrói seus sonhos e cria uma atmosfera de escassez ao seu redor que afasta qualquer possibilidade de prosperidade. Esse fantasma está presente em cada pensamento de "isso é caro demais para mim", em cada comparação do tipo "nunca terei o que fulano tem", em cada comportamento de autopunição, em cada vez que você aceita ser mal pago, maltratado ou subestimado, porque acredita que melhor do que nada. O medo da pobreza foi implantado em você aos poucos. Talvez começou quando ouviu seus pais discutindo contas, quando disseram que dinheiro não nasce em árvore, ou que ricos não vão para o céu. Talvez você cresceu ouvindo que para ter dinheiro é preciso trabalhar duro, e apenas duro, como se o esforço fosse mais importante do que a inteligência, a fé e a vibração. Talvez você tenha sido condicionado a acreditar que pobreza é virtude, que luxo é pecado, que desejar uma vida abundante é sinal de egoísmo. Mas tudo isso é mentira. A verdadeira abundância é uma bênção, e a escassez é um desequilíbrio energético e mental. Não é espiritual viver limitado, é ignorante. A Bíblia diz em João 10:10, "Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância." Mas o medo da pobreza impede que essa abundância entre.
Ele te faz desconfiar de oportunidades, recusar bênçãos, repelir prosperidade, te coloca em alerta constante. Você acha que está sendo prudente, mas está apenas vibrando medo, e o medo atrai mais do mesmo. Esse fantasma é sutil. Ele aparece quando você hesita em investir em si mesmo, quando recusa uma viagem, quando economiza para o medo e não para os sonhos. Ele é aquele pensamento que diz, melhor guardar, vai que algo ruim acontece. E enquanto você guarda, a vida passa. Se você quer manifestar dinheiro, você precisa fazer as pazes com ele. Precisa parar de vibrar na frequência da sobrevivência. Precisa parar de dizer que está quebrado, que está difícil, que o país não ajuda. Precisa começar a declarar, eu sou rico, abençoado e digno da prosperidade. E repita isso até que sua mente acredite, porque ela só cria o que acredita. O fantasma da crítica. Esse é o fantasma mais sorrateiro, o mais socialmente aceito, o que se esconde por trás do que chamam de opinião sincera. O medo da crítica é o que impede você de começar. É o que te faz pensar 1000 vezes antes de postar um vídeo, abrir um negócio, mudar de estilo, fazer algo diferente. Você hesita, repensa, adia, até desistir. E chama isso de cautela. Mas, na verdade, é o medo de ser julgado. Esse medo te fez construir uma prisão. Nela, você age para agradar. Você vive em função da aprovação alheia. Cada passo seu é medido pelo que os outros vão dizer. Você reprime seus desejos, sufoca seus talentos, recalcula suas rotas. Tudo para evitar o olhar torto, a risada disfarçada, a comparação cruel. Você pode até chamar de humildade, mas lá no fundo sabe que é autoanulação. A crítica só dói quando encontra uma ferida aberta. Quando você está seguro de quem é, a crítica passa batido. Quando você se conhece, a opinião dos outros vira apenas barulho. Mas enquanto você precisar de validação, vai andar com medo. E o medo trava a energia da criação. Você não atrai riqueza com vergonha. Você não atrai sucesso tentando se esconder. O universo só responde quando você vibra autenticidade. Muita gente vive uma vida inteira em silêncio porque tem medo do que vão dizer. Quantos talentos foram enterrados por medo de parecer ridículo? Quantos cantores nunca cantaram em público? Quantos escritores nunca escreveram uma linha? Quantos empreendedores desistiram antes de tentar porque alguém disse, isso não vai dar certo? Isso é o fantasma da crítica, te fazendo viver a vida dos outros. Napoleon Hill disse, o medo da crítica rouba a iniciativa, destrói a imaginação, limita o individualismo e tira da pessoa toda chance de sucesso. A crítica é inevitável. Jesus foi criticado, Gandhi foi criticado, Martin Luther King, Madre Teresa, até a mãe de Jesus. Você não vai escapar, mas você pode decidir não ser dominado por isso. A Bíblia diz em Gálatas 1:10, por acaso procuro eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Se você busca se alinhar com sua missão, então pare de buscar aprovação externa. Nenhum homem ou mulher que se destacou na história estava tentando agradar. Eles estavam tentando servir, e servir exige coragem. Então hoje tome uma decisão. Pare de se sabotar por medo do julgamento. Poste aquele vídeo, lance aquele projeto, fale como você fala, use o que você quer usar, viva do seu jeito, porque quem importa vai te apoiar e quem não importa vai criticar de qualquer jeito. Você não precisa ser perfeito, você precisa ser verdadeiro. No meio disso tudo, pare agora e comente aqui. Qual foi a vez que você se sabotou por medo da crítica? Talvez seu comentário inspire alguém. Talvez seja o seu primeiro passo para quebrar esse fantasma. A sua missão é maior que a opinião alheia. Lembre-se disso. O fantasma da doença. Poucos percebem, mas o medo da doença pode ser tão devastador quanto a própria enfermidade. Esse fantasma não precisa de um corpo fraco para operar. Basta uma mente sugestionável. Ele age em silêncio, tomando forma de hipocondria,
ansiedade, sensações estranhas e até mesmo sintomas físicos que surgem apenas pela força da sugestão. Quantas vezes você sentiu algo no corpo e imediatamente pensou o pior? Quantas noites você perdeu preocupado com um diagnóstico que nunca existiu? Quantas pesquisas no Google te levaram a acreditar que algo grave estava prestes a acontecer? Esse é o poder da mente quando ela está contaminada com medo. O medo da doença cria uma energia vibracional negativa, tão intensa que pode atrair exatamente o que você teme. O corpo é o reflexo da mente. Quando seus pensamentos estão intoxicados, seu corpo manifesta essa sujeira em forma de dores, cansaço crônico, tensões musculares e, em muitos casos, doenças reais. Não são apenas emoções passageiras, são comandos enviados ao sistema nervoso. Cada pensamento gera uma reação bioquímica. Se você pensa em tragédia, seu corpo libera hormônios do estresse. Se você pensa em cura, ele libera endorfinas. Quantas pessoas hoje vivem com dores misteriosas, fadigas inexplicáveis, problemas de pele, de intestino, de sono, tudo sem causa médica identificada? Muitas dessas condições são psicossomáticas. Não significa que são invenção da cabeça, mas sim que começam na mente antes de se manifestarem no corpo. E quando o medo da doença se instala, ele vira um ciclo. Você sente algo, entra em pânico, o corpo responde com mais sintomas e isso retroalimenta o pânico. Napoleon Hill escreveu: "O medo da doença destrói a resistência física e gradualmente quebra o sistema de defesa do corpo." Em outras palavras, o próprio medo enfraquece sua imunidade. E isso para o subconsciente é um comando claro: adoeça. O medo da doença também paralisa. Você deixa de viajar, de comer certas coisas, de fazer exercícios, de experimentar novidades. Começa a viver em função de exames, médicos e remédios, mesmo sem motivo real. Passa a evitar lugares, pessoas, situações. A vida vai encolhendo. O mundo vira um campo minado. Você pensa que está se protegendo, mas está apenas sendo escravizado. Mas você precisa saber, a sua mente também pode curar. A mesma mente que causa o sintoma pode trazer a solução. Jesus disse: "A tua fé te curou." Mateus 9:22. Isso não era uma metáfora, era literal. A fé é uma frequência, e o corpo responde a essa frequência. Quando você acredita na cura, seu corpo entra em estado de regeneração. Quando você afirma todos os dias que está saudável, forte, protegido, você está programando cada célula para funcionar em harmonia. Pratique afirmações de saúde. Diga: "Meu corpo é saudável, cada célula vibra em equilíbrio, a perfeição divina me rege." Respire fundo. Visualize seu corpo funcionando perfeitamente. Sinta gratidão por cada parte de você. A gratidão é um antibiótico emocional. Ela cura até o que você não sabe que estava doente. E se você já enfrentou doenças ou vive com sintomas estranhos que ninguém entende, comente aqui. Você já sentiu que sua mente estava te adoecendo? Vamos falar sobre isso. Você não está sozinho e, principalmente, você não está à mercê da genética ou do acaso. Você tem poder, use-o com consciência. Limpe sua mente, liberte seu corpo. O fantasma da perda do amor. Poucos medos são tão dolorosos quanto o medo de perder o amor. Ele não grita, ele sussurra no escuro, com frases como: "E se ele for embora? E se ela não me amar mais? E se eu amar demais e me machucar?" Esse fantasma tem o poder de destruir relacionamentos antes mesmo de começarem. Ele transforma carinho em vigilância, liberdade em controle, companheirismo em dependência. E o pior, ele nasce muitas vezes da ausência de amor próprio. Você pode amar uma pessoa com tudo o que tem, mas se no fundo você acredita que não é digno desse amor, o medo vai corroer tudo. Você começa a se preocupar com o que ela está fazendo, com quem está falando, por que demorou a responder. Você tenta se moldar,
agradar demais, abrir mão de si, tudo por medo de ser rejeitado, abandonado, trocado. Isso não é amor, isso é prisão emocional. O medo da perda do amor também se esconde atrás de relacionamentos que já morreram, mas que você insiste em manter por apego. Você acha que não vai encontrar outro, que ninguém mais vai te amar, que é melhor ter alguém do que ficar só. Mas esse pensamento atrasa sua vida, seca sua autoestima e vibra a escassez. E a escassez atrai mais relacionamentos vazios. Quantas vezes você ficou em silêncio para evitar brigas? Quantas vezes engoliu choro para parecer forte? Quantas vezes cedeu, fingiu, agiu com medo de magoar, com medo de ser deixado? Esse fantasma te ensina a amar com medo, quando o amor de verdade é liberdade, é confiança, é entrega, não tem espaço para controle, ciúme, paranoia. Quem ama com medo não ama, protege uma dor antiga. Napoleon Hill escreveu: o medo da perda do amor está entre os mais comuns e destrói a confiança. E sem confiança, qualquer relacionamento apodrece. Esse medo faz com que você aceite menos do que merece, tolere o intolerável, aceite migalhas e ache que é banquete. Ele te transforma em mendigo emocional. Mas você precisa saber, você não perde o amor que é seu. O que é verdadeiro permanece. O que vai embora estava apenas de passagem. E quando você começa a se amar de verdade, você se torna um ímã para o amor real. A lei da atração não responde aos seus desejos. Ela responde à sua vibração. E se você vibra carência, insegurança, medo, você atrai exatamente isso. A Bíblia diz em 1 João 4,18: no amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Se há medo, não é amor. É apego, é controle, é ilusão. Liberte-se. Ame a si mesmo com tanta força que você se torne completo. O amor que vem de fora é bônus, não salvação. Diga para si mesmo: eu sou digno de amor. Eu sou suficiente. Eu atraio pessoas que me respeitam, me valorizam e me amam como sou. Repita isso todos os dias. O amor começa em você. Você só perde o amor quando perde de si mesmo. E agora quero te perguntar: você já viveu um relacionamento onde o medo falava mais alto que o amor? Comenta aqui. Esse é um espaço de cura. Sua história pode ser o espelho que alguém precisava ver hoje. Vamos juntos, porque estamos apenas começando. O próximo fantasma é aquele que todo mundo tenta esconder, mas que inevitavelmente chega para todos: o medo da velhice. Se desejar, sigo com a parte 5 agora mesmo. Deseja que eu continue? O fantasma da velhice. Este é o fantasma que chega devagar, com passos silenciosos, mas um impacto avassalador. O medo da velhice começa nas primeiras rugas, nas dores que aparecem sem motivo, nos aniversários que passam rápido demais. Mas não é da idade que as pessoas têm medo, é da inutilidade. É da sensação de que estão sendo deixadas para trás, esquecidas, desaceleradas pelo mundo. É o receio de que tudo o que construíram será apagado, que ninguém vai lembrar, que os sonhos ficaram no passado e que agora só resta esperar. O medo da velhice paralisa a mente antes do corpo, faz você parar de tentar, parar de aprender, parar de ousar. Ele é um ladrão de propósito, faz a pessoa pensar: já estou velho demais para isso, já não tenho mais energia, essa fase passou. E assim, os anos passam com a cabeça abaixada, o coração apertado e o espírito sufocado. Mas o tempo, na verdade, é um mestre, não um inimigo. A velhice não é o fim, mas um portal, um momento de maturidade energética, de expansão interior. É quando a mente, se estiver limpa, começa a produzir sabedoria, compreensão e visão além das distrações. Napoleon Hill deixou claro: o medo da velhice está ligado ao medo da pobreza, da doença e da morte. É um tripé de bloqueio que começa com a ideia errada de que,
Quanto mais velho, menos útil. E isso é mentira. Quantas pessoas brilharam tarde? Quantos autores publicaram seu primeiro livro após os 60? Quantos líderes foram chamados depois da aposentadoria? Quantas mães começaram negócios quando os filhos já estavam criados? A Bíblia está cheia de exemplos. Abraão teve seu maior chamado na velhice. Moisés foi libertador depois dos 80. Sara gerou uma promessa depois da menopausa. O tempo de Deus não segue relógio humano. O medo da velhice surge quando você perde o entusiasmo. Mas entusiasmo é escolha. Você pode ter 20 anos e estar velho emocionalmente, ou ter 70 e ainda transbordar vida, ideias, coragem. A idade cronológica não define seu poder de criação. O que define é a sua crença. E se você acreditar que já passou da hora, então passou. Mas se acreditar que ainda está no início, então recomeça. Este fantasma também faz com que muitos abandonem seus cuidados, larguem seus corpos, comam qualquer coisa, durmam mal, parem de sonhar. Se escondem atrás de desculpas, porque é mais fácil dizer já estou velho do que tentar mais uma vez. Mas se você está respirando, está no jogo. Ainda é possível, ainda dá tempo, ainda há vida. A lei da atração responde à sua energia, não à sua certidão de nascimento. Quando você vibra juventude, curiosidade, presença e gratidão, o universo responde com novas oportunidades. Quando você limpa sua mente do medo de estar acabando, começa a receber mensagens de recomeço. Você pode reinventar sua vida a qualquer momento. A idade não é uma sentença, é uma ponte. E quando você atravessa essa ponte com honra, com gratidão pelo que já viveu e abertura para o que ainda vai viver, o medo desaparece e o tempo começa a conspirar a seu favor. Agora pare um instante e comente aqui embaixo. Você já deixou de fazer algo por achar que era tarde demais? Compartilha. Vamos quebrar juntos essa ilusão. O tempo é sagrado, mas quem decide como ele será usado é você. E falando em tempo, há um último fantasma, o mais temido de todos, o que ninguém quer encarar, o medo da morte. E é ele que revelaremos agora. O fantasma da morte. Chegamos ao último, e talvez o mais silenciosamente poderoso, dos 6 fantasmas do medo. O medo da morte. Nenhum outro é tão universal, tão profundo e tão evitado quanto esse. Esse medo paira como uma sombra invisível sobre todas as decisões humanas. Ele paralisa projetos, atrasa sonhos, gera angústia existencial e molda comportamentos de forma tão intensa que muitas pessoas vivem mais preocupadas em não morrer do que em realmente viver. Mas aqui vai uma verdade que poucos têm coragem de encarar. O medo da morte, na maioria das vezes, é o reflexo do medo de não ter vivido o suficiente. É o medo de chegar ao fim e perceber que não realizou o que veio fazer aqui, que não amou o suficiente, que não correu riscos, que passou a vida inteira obedecendo, se reprimindo, se moldando, esperando o momento certo que nunca veio. E então, quando a morte se aproxima, ela escancara essa dor. A dor de não ter vivido com propósito. O medo da morte gera estagnação espiritual. Faz com que você fuja de tudo que é novo. Evita aviões, evita viagens, evita mudanças. Se protege tanto que acaba construindo uma prisão dourada. Anda devagar, come devagar, sente devagar, vive devagar. Mas o que deveria ser prudência vira covardia. E você não foi feito para viver acovardado. Napoleon Hill escreveu que o medo da morte destrói a capacidade de aproveitar a vida e cria um ciclo de obsessão com o fim em vez de presença com o agora. Isso é exatamente o contrário da lei da atração, porque quem vibra medo da morte vibra perda, ausência, fim, escuridão. E o universo responde na mesma medida. A morte não é o fim, nunca foi. As tradições espirituais mais antigas e até mesmo a ciência moderna já admitem que há algo além.
A consciência não termina com o batimento cardíaco. Ela se transforma, se expande, a alma continua. O corpo é apenas o veículo temporário. E mesmo que você não acredite em vida após a morte, precisa entender que a consciência da morte deve ser combustível para viver com mais intensidade, não motivo para paralisar. Na Bíblia, o apóstolo Paulo disse em Filipenses 1:21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Isso não é uma apologia à morte, é uma libertação do apego. Quando você perde o medo do fim, começa a viver o início de verdade. Quando você entende que não controla quando tudo vai acabar, você começa a viver como quem tem pressa de deixar uma marca, de deixar um legado. E há uma chave escondida aqui. Quando você aceita a morte como parte do processo, a vida passa a te respeitar mais. Porque você se torna ousado, corajoso, verdadeiro. Você para de desperdiçar tempo, para de adiar telefonemas, para de esconder sentimentos. Você ama mais, fala mais, sente mais. Você começa a dizer "eu te amo" antes que seja tarde. Começa a arriscar, a viajar, a escrever aquele livro, a montar aquele projeto, a pedir desculpas, a perdoar, a dizer sim para o que realmente importa. Não existe vitória sem enfrentamento, e esse é o enfrentamento final. Você precisa olhar para a morte e dizer: eu não temo mais você, porque eu estou decidido a viver tudo o que for possível com o tempo que eu tiver. Enquanto você estiver aqui, você tem uma missão. Você não está à toa. Você é uma peça fundamental neste tabuleiro da existência. E cada dia que você desperdiça com medo é um dia que não volta mais. Agora me diga, você já se pegou pensando na morte com ansiedade, com pavor? Já teve crises, insônia, medos inexplicáveis sobre o que vem depois? Comenta aqui embaixo. Fale sobre isso. Transforme esse fantasma em diálogo. Traga à luz. E agora que você conheceu os 6 fantasmas, da pobreza, da crítica, da doença, da perda do amor, da velhice e da morte, quero que entenda algo muito importante. Eles só têm força porque você os alimenta com pensamento. Mas quando você para de alimentá-los, eles enfraquecem e desaparecem. E no lugar deles nasce a fé, a coragem, a presença, a abundância, a saúde, o amor verdadeiro. Você limpou sua mente. Agora sim, está pronto para usar. Se esse vídeo tocou seu coração, curta agora mesmo, compartilhe com alguém que precisa disso urgente e se inscreva no canal. Aqui é onde você aprende a viver de verdade. Frase final de lição de vida. O maior medo do homem não é a morte, é morrer sem ter vivido como sua alma desejava. Encare os fantasmas, limpe a mente e viva com tudo o que você é. Se desejar agora, posso gerar a descrição viral completa e palavras-chave específicas para SEO. Deseja que eu continue com isso? O fantasma da morte. Chegamos ao último, e talvez o mais silenciosamente poderoso, dos 6 fantasmas do medo, o medo da morte. Nenhum outro é tão universal, tão profundo e tão evitado quanto esse. Esse medo paira como uma sombra invisível sobre todas as decisões humanas. Ele paralisa projetos, atrasa sonhos, gera angústia existencial e molda comportamentos de forma tão intensa que muitas pessoas vivem mais preocupadas em não morrer do que em realmente viver. Mas aqui vai uma verdade que poucos têm coragem de encarar. O medo da morte, na maioria das vezes, é o reflexo do medo de não ter vivido o suficiente. É o medo de chegar ao fim e perceber que não realizou o que veio fazer aqui, que não amou o suficiente, que não correu riscos, que passou a vida inteira obedecendo, se reprimindo, se moldando, esperando o momento certo que nunca veio. E então, quando a morte se aproxima, ela escancara essa dor. A dor de não ter vivido com propósito. O medo da morte gera estagnação espiritual.
Faz com que você fuja de tudo que é novo. Evita aviões, evita viagens, evita mudanças. Se protege tanto que acaba construindo uma prisão dourada. Anda devagar, come devagar, sente devagar, vive devagar. Mas o que deveria ser prudência vira covardia. E você não foi feito para viver acovardado. Napoleon Hill escreveu que o medo da morte destrói a capacidade de aproveitar a vida e cria um ciclo de obsessão com o fim em vez de presença com o agora. Isso é exatamente o contrário da lei da atração, porque quem vibra medo da morte vibra perda, ausência, fim, escuridão. E o universo responde na mesma medida. A morte não é o fim, nunca foi. As tradições espirituais mais antigas e até mesmo a ciência moderna já admitem que há algo além. A consciência não termina com o batimento cardíaco. Ela se transforma, se expande, a alma continua. O corpo é apenas o veículo temporário. E mesmo que você não acredite em vida após a morte, precisa entender que a consciência da morte deve ser combustível para viver com mais intensidade, não motivo para paralisar. Na Bíblia, o apóstolo Paulo disse em Filipenses 1:21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Isso não é uma apologia à morte, é uma libertação do apego. Quando você perde o medo do fim, começa a viver o início de verdade. Quando você entende que não controla quando tudo vai acabar, você começa a viver como quem tem pressa de deixar uma marca, de deixar um legado. E há uma chave escondida aqui. Quando você aceita a morte como parte do processo, a vida passa a te respeitar mais. Porque você se torna ousado, corajoso, verdadeiro. Você para de desperdiçar tempo, para de adiar telefonemas, para de esconder sentimentos. Você ama mais, fala mais, sente mais. Você começa a dizer, eu te amo, antes que seja tarde. Começa a arriscar, a viajar, a escrever aquele livro, a montar aquele projeto, a pedir desculpas, a perdoar, a dizer sim para o que realmente importa. Não existe vitória sem enfrentamento, e esse é o enfrentamento final. Você precisa olhar para a morte e dizer, eu não temo mais você, porque eu estou decidido a viver tudo o que for possível com o tempo que eu tiver. Enquanto você estiver aqui, você tem uma missão. Você não está à toa. Você é uma peça fundamental neste tabuleiro da existência. E cada dia que você desperdiça com medo é um dia que não volta mais. Agora me diga, você já se pegou pensando na morte com ansiedade, com pavor? Já teve crises, insônia, medos inexplicáveis sobre o que vem depois? Comenta aqui embaixo. Fale sobre isso. Transforme esse fantasma em diálogo. Traga à luz. E agora que você conheceu os 6 fantasmas, da pobreza, da crítica, da doença, da perda do amor, da velhice e da morte, quero que entenda algo muito importante. Eles só têm força porque você os alimenta com pensamento. Mas quando você para de alimentá-los, eles enfraquecem e desaparecem. E no lugar deles nasce a fé, a coragem, a presença, a abundância, a saúde, o amor verdadeiro. Você limpou sua mente. Agora sim, está pronto para usar. Se esse vídeo tocou seu coração, curta agora mesmo, compartilhe com alguém que precisa disso urgente e se inscreva no canal. Aqui é onde você aprende a viver de verdade.